Amados irmãos, o Deus da esperança que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Meus caros irmãos, estamos no tempo comum, hoje, dia 7, a primeira sexta-feira do mês, a festa do Sagrado Coração de Jesus. Essa comemoração, meus irmãos, é uma comemoração que visa estabelecer entre nós e o coração amantíssimo de Jesus uma relação de reconhecimento e adoração e também de imitação da ação de Cristo Jesus. O evangelho de hoje, narrado por São Marcos no capítulo 6, versículos de 14 a 29, nos conta a história do destino final de João Batista. E o texto conta que naquele tempo o Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome tinha tornado muito conhecido, e alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos. Por isso os poderes agem nesse homem. Outros diziam: é Elias. Outros ainda diziam: é um profeta, como um dos profetas. Ouvindo isto, Herodes disse: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher de seu irmão Filipe, com quem tinha se casado ou vivia ilegalmente. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso, Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes e ele fez um grande banquete para os grandes da corte. Os oficiais, os cidadãos importantes da Galiléia, a filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. E lhe jurou, dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja metade do meu reino. E ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me deis agora num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João Batista. O soldado saiu, degolou na prisão, trouxe a cabeça num prato e deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saber disso, os discípulos de João foram lá e levaram o cadáver e o sepultaram. Conta-se que esta moça, chamada Salomé, depois avistou Nosso Senhor Jesus Cristo, passou a segui-lo furtivamente, depois incorporou-se ao grupo das Santas Mulheres e foi uma das grandes colaboradoras da manutenção da divulgação do Evangelho com esmolas que favoreciam ao grupo no sentido das suas necessidades. Meus irmãos, todo aquele que segue Jesus é repudiado pelos poderosos. Todo aquele que segue o amor é naturalmente combatido pelo egoísmo, pelo orgulho, pela vaidade, pela prepotência. Então, no caso, por exemplo, da narração da morte de João, o Evangelho nos conta a consequência, mas aponta para o futuro a morte de Jesus, porque o seu destino será o mesmo, sendo que Jesus consumaria com sua morte o mistério da redenção. E já o caso de João é o primeiro sacrifício pela causa do reino de Deus.
Então, compete a nós hoje, diante deste mundo que vivemos, analisarmos as vozes proféticas que nos chamam à conversão. Há vozes proféticas que nos estimulam a crer, a ouvir, a verificar o Evangelho. É o que nos falta muitas vezes, e eu tenho falado sobre isso. Nós, os católicos, somos muito arredios à leitura da Sagrada Escritura. Não temos esse costume. Bem verdade que a Igreja do Ocidente, num determinado tempo, por um erro de estratégia, trancou sob cadeados as Sagradas Escrituras, não permitindo que leigos tivessem acesso à palavra de Deus. Quando da Reforma Protestante foi que se espalhou com mais liberdade a leitura da Bíblia, porque dela se serviu, naturalmente, Martinho Lutero, para divulgar as suas controvérsias, pontuando textos e tirando do contexto determinadas falas para justificar suas atitudes extremistas, que depois se consolidaram numa doutrina e que prevalece até hoje, paralelamente a todas as outras reformas que saíram da reforma. E hoje são muitos os títulos de reformistas que seguiram a linha de Lutero e que continuam hoje ainda descobrindo controvérsias no uso da palavra de Deus. Entretanto, meus irmãos, a palavra é revelada aos corações. As questões teológicas, as controvérsias que as pessoas inventam para discordar, para se autoproclamar divergente, elas são todas questões meramente de fórum humano e que apenas consolidam o orgulho, a vaidade de cada um, querendo ser mais sábio do que os demais. Não precisa essas interpretações, né, as sumidades da teologia, da filosofia, para aclarar a nossa mente, pois é o Espírito Santo que sopra onde quer. É o Espírito que vai nos mostrar o verdadeiro sentido de seguir Jesus Cristo. É o Espírito que nos mostra a utilidade da nossa relação com Deus. A revelação é de ordem pessoal. Ela não é promovida pelo bispo tal, pelo papa fulano, pelo pastor cicrano, pelo missionário beltrano. É o próprio Espírito Santo de Deus que se revela e que mostra o caminho a seguir. Portanto, o que nós que acreditamos em Deus e que somos batizados devemos buscar cada vez mais é esta revelação, é esta conversão, pois a revelação nos leva a voltar à nossa origem, a origem de filhos e filhas de Deus a partir do nosso batismo. E aí, meus irmãos, quando voltamos para uma vida nova. Deixamos de lado o homem velho, como diz o apóstolo São Paulo, e ressurgimos como o homem novo. O homem novo, libertado por Cristo das amarras dos seus vícios e da subalternidade às coisas materiais. Nós tivemos a oportunidade de falar já sobre as coisas materiais, falamos sobre a dedicação à causa do Evangelho e ao tempo. Agora precisamos verdadeiramente refletir sobre este aspecto. Nós não somos chamados por Jesus Cristo, portanto, para uma vida onde possamos ficar deitados esperando cair o maná do céu. Nós somos chamados para o sacrifício da caminhada e a missão. A missa nos envia para sermos anunciadores do reino. Cada qual da forma que possa. Nós não vamos ser anunciadores do reino em praça pública fazendo discursos. Nós vamos anunciar o reino de Deus pelo nosso testemunho. Nós vamos anunciar o reino de Deus agindo como representantes do reino de Deus, disseminando o amor pela caridade, pela solidariedade, pelo espírito de partilha para com aqueles que necessitam. É este o nosso papel. É por este caminho que chegaremos lá. Desapegando, portanto,
de tudo aquilo que nos prende. A família é o elo que nos une ao mistério da união matrimonial com Deus, instituído por Jesus Cristo, o sacramento, que, aliás, é o mais antigo de todos, onde os noivos são os ministros do sacramento, são eles que realizam o matrimônio, não é o padre, nem o bispo, nem o pastor, nem o juiz. E, consequentemente, a partir daquela união de complementaridade, no sentido do crescimento espiritual de ambos, já não são dois, mais um só ser, se começa a vivência do amor na formação da sociedade conjugal, que é o berço da sociedade como um todo, pois a família é o lugar onde aprendemos a ser sociais e ali também aprendemos a ser irmãos. Dali podemos enxergar o outro com a igualdade na diversidade das nossas naturezas humanas. E, consequentemente, a partir dali, aprendemos também a amar o outro como nosso semelhante, mas também como imagem e semelhança de Deus. O cristão é chamado, portanto, para ser missionário da luz. E a obra que nós estamos executando é para a vida eterna. Então, também somos obreiros da vida eterna. E no dizer do apóstolo Paulo, embaixadores do reino. Tudo isso numa só e única pessoa, com a transcendental missão de levar adiante o Evangelho de Cristo, como foi anunciado pelos próprios apóstolos lá no início da caminhada do Evangelho. Perseveremos, portanto, no cumprimento do nosso papel, sejamos verdadeiros, coerentes, corajosos, como foi João Batista, e firmes na nossa fé, para assim alcançarmos um dia a bem-aventurança eterna. Deus nosso Senhor nos abençoe e nos inspire o melhor para seguirmos o caminho da nossa salvação. Deus nos abençoe, vamos em paz e que o Senhor fique com todos.